Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar uma dúvida bastante perguntada pelos meus seguidores, né, em questão de diferenciação dos medicamentos Atrovent e Berotec. Lembrando que esse medicamento, quando nós estamos nesse campo de estágio, por exemplo, pode ser que se o supervisor ele permita que você administre esse tipo de medicamento, por ser um medicamento teoricamente simples de ser administrado, porém tendo seus cuidados, né, primordiais na administração, ainda existe um certo tipo de confusão, né, em questões do pessoal do estágio em si, até do recém-formado, em familiarizar com aqueles medicamentos no seu dia a dia, tá? Porque a gente encontra o Atrovent e Berotec em diversos tipos de frasco, como o frasco de plástico, dessa forma, em gota a gota, ou o frasco de vidro. Mas o mais importante não é isso. O importante é preciso saber a diferenciação entre o Atrovent e o Berotec e em questão da prescrição médica, tá? Algumas prescrições médicas, o médico ele não especifica exatamente o nome do princípio ativo, ele só coloca o nome comercial do Atrovent e Berotec. Como eu sou recém-formada ou eu estou em campo de estágio, eu vou ter aquela dúvida em diferenciar o que é o que, qual o frasco que eu preciso administrar. Ambos, Berotec e Atrovent, são frascos parecidíssimos, tá? Fisicamente, é difícil de você bater o olho e identificar tal medicamento para tal medicamento, então você precisa prestar atenção na rotulagem, né, no frasco em si. Esse tipo de frasco, que é o frasco de plástico, eles geralmente são idênticos na identificação de rótulo, que diferencia das cores, que um geralmente é fabricado com coloração marronzada, outro com azulada, e também prestar atenção no princípio ativo do frasco. Esse frasco aqui é o brometo de pratrópio. O que é brometo de pratrópio? Nada mais que o Atrovent. Como é que eu vou saber na hora de pegar esse frasco e me identificar que isso aqui é Atrovent? Existe uma técnica aí, até já é bastante antiga, né? De um macete de você diferenciar o Atrovent do Berotec. Nós geralmente pegamos o segundo nome composto do princípio ativo, que é o ipratrópio, que geralmente começa com a vogal I, e associamos o vogal do Atrovent, que nada mais que a letra A, para diferenciação de ser mais fácil o entendimento. Então, eu olho o frasco de brometo de ipratrópio, eu vou lembrar o ipratrópio, eu consigo associar com o Atrovent, que ambos começam com a vogal. É uma maneira mais prática e mais fácil. Mas não é o certo você fazer esse tipo de associação somente. O que eu preciso prestar atenção é na miligramagem, tá? Que aparece sempre nos frascos, independente da forma que você encontrar, se é em frasco de vidro ou de plástico. O brometo de pratrópio, que é o Atrovent, ele sempre vem especificado na sua miligramagem de 0,25 ml, tá? Miligramas por ml, ou seja, a cada 1 ml no total desse frasco, que são 20 ml no total, eu tenho 0,25 miligramas por 1 ml. A cada 1 ml tem 0,520 miligramas. Então, para você também conseguir identificar que o Atrovent é este medicamento, o brometo de pratrópio ele vai sempre ser especificado com essa miligramagem. Já o fenoterol, que também ele é um frasco idêntico ao outro, que também preciso saber a diferenciação. O bromidrato de fenoterol, eu também vou associar o fenoterol, que é o segundo nome composto do princípio ativo, com o nome Berotec, porque o fenoterol ele inicia-se com a consoante F. O Berotec também, então o Berotec é com B, né, a associação do B com F, é meio confuso de vocês entenderem, mas é um macete mais básico, mais fácil que vocês podem associar a medicação. Também falando, né, também na questão da miligramagem, a diferença do fenoterol, que é o Berotec, que a cada 1 ml dessa solução eu tenho 5 miligramas de fenoterol, então além de eu olhar os dois frascos, eu preciso identificar a miligramagem de ambos e associando na prescrição médica. Geralmente o médico, quando ele prescreve pelo sistema de informática, pelo computador, tanto o Atrovent e o Berotec, ele vem especificado lá na prescrição a miligramagem total do frasco. Então você vai olhar o que está na prescrição e identificar com cada frasco. O médico solicitou aí 5 gotas de fenoterol, que é o Berotec. Vai estar prescrito lá, Berotec 5 mg por ml, 5 gotas. Eu vou estar com os dois frascos na mão, eu vou ler e vou identificar. Então, o Berotec é o fenoterol, que é 5 mg por ml. Então, eu vou administrar 5 gotas no frasco de inalação.
Já assim, um exemplo, o médico solicita 40 gotas de Atrovent, 40 gotas de Atrovent, no caso especificado que ele vem em 0,25 mg por ml na prescrição. Então eu sei que é esse aqui que é o Atrovent e vou administrar 40 gotas na prescrição médica. Então, essas são as diferenciações que eu consigo na característica, né, de identificar o que é cada outro, mas eu não preciso somente entender a parte física, né, o porquê eu preciso diferenciar um do outro, porque ambos são para uma coisa só, que é a broncodilatação, mas agem em mecanismos diferentes. Por que eu preciso saber das características farmacológicas desses medicamentos? Primeiramente, ambos são broncodilatadores, certo? Só que a diferenciação é que um age de uma maneira e o outro age de outra. No caso do fenoterol, tá? Esse frasco aqui, ele é um fármaco antagonista de rápida receptor do beta-adrenérgico, tá? Ele, além de broncodilatação, ele também é utilizado para alguns casos de inibidor de contrações uterinas, tanto que esse frasco, além de uso inalatório, pode ser utilizado para via oral, tá? Em situações emergenciais, onde necessita aí inibir a contração uterina. E no caso da doença pulmonar em si, ele é muito utilizado em crises asmáticas, tá? Pacientes com problemas como DPOC, que é o mais comum, tá? Associando esse medicamento, ele dá um alívio, né, para uma dispneia, por exemplo. Já o Atrovent, que é o ipratrópio, tá? Ele é um fármaco anticolinérgico, ele é derivado da atropina, tá? Ele é como posso falar, um bloqueador muscarínico, tá? Ele inibe a broncoconstrição, no caso, e a produção de muco. Então, ele também pode ser associado junto com o Berotec, os dois associados potencializam, né, o efeito farmacológico desejado no caso da broncodilatação e assim aliviando também a dispneia, no caso de um paciente em crises, como eu falei, asmáticas, doença obstrutiva, que é o DPOC, até bronquite em certos casos. O que eu posso falar mais sobre isso? Como nós, né, no caso os técnicos de enfermagem, geralmente manuseamos bastante, né, esse tipo de medicamento, que é um medicamento bastante comum em âmbito hospitalar principalmente, nós precisamos entender o que? Primeiramente, a forma da diluição. A gente dilui, né, no frasco próprio, né, de inalação. Geralmente o médico pode prescrever tanto para água destilada ou soro fisiológico, dependendo, né, da situação, eles prescrevem até a quantidade de ml dessa diluição. Pode ser que eles queiram um pouco mais concentrado, um pouco mais diluído. E também a associação. Tem horas que não é necessário a utilização dos dois juntos, eles podem só prescrever o Berotec sozinho, né? No caso, por exemplo, 5 gotinhas aí em 5 ml de água destilada numa inalação, ou até com soro fisiológico, ou associar o Atrovent com o Berotec junto. É difícil a gente ver inalação somente com Atrovent, então, no caso de pacientes que têm crises asmáticas ou DPOC que necessitam, né, de uma oxigenação melhorada, eles geralmente prescrevem junto, né, com a terapia aí de oxigenoterapia, a inalação com horários variados, né, dependendo até da situação, o paciente recebe aí de 4 em 4 horas a inalação para poder aumentar sua chance aí da sua oxigenoterapia ser mais eficaz. Então são essas as dúvidas básicas, né, da diferenciação. Se você ainda tiver dúvidas relacionadas à diferença de um para o outro, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês. Convido também a todos a se inscreverem no nosso canal. Tem vários vídeos diversos sobre enfermagem. Se você tiver uma sugestão também queira deixar aí, pode comentar também, que a gente sempre guarda as sugestões do pessoal. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.